sempre, pode escrever no chat, eu vou estar olhando de vez em vez. E se você não tem problema com falar, pode falar pelo microfone. Então é isso. Então vamos começar com o teorema de Role. O teorema de Role fala que se f é uma função que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, f é contínua no intervalo fechado AB. ¿Qué significa que él es continua? Que él es continua no intervalo aberto y pela esquerda, pela direita GA é contínua e pela esquerda GB é contínua, certo? A gente não sabe o que acontece à direita de B, nem o que acontece à esquerda de A. A segunda condição diz que, que f é derivável no intervalo aberto, tá bom? E a terceira condição, que f de A é igual a f de B. Tem alguma pergunta? Bom. Então, a conclusão do teorema é, então, existe um número C no intervalo aberto, importante com isto, aberto, tal que f' de C é igual a zero. Ou seja, a derivada nesse ponto é zero, ou bem a reta tangente nesse ponto é zero. Então, a gente tem 4 casos, graficamente. Bom, que primeiro que a função seja constante, que é o caso da primeira gráfica à esquerda. Então, a função é constante, é uma função horizontal, a sua reta tangente em qualquer ponto é horizontal, certo? Então, você tem que a função em A e a função em B é igual, pelo fato que é constante, e bom, você pode pegar qualquer ponto no meio de A e B para ter que a derivada é zero, pelo fato que a função constante tem derivada zero em todo esse intervalo, particularmente no intervalo aberto. Então, esse gráfico aqui implica, e você pode notar que o ponto que existe no meio de A e de B, estritamente, não é único, pode ser mais de um. Neste caso, há infinito, porque qualquer ponto que esteja aqui no aberto satisfaz a condição do teorema de Role. Que mais? O segundo caso é uma função que, por exemplo, a f de A é igual a f de B e a função esteja sempre acima desses valores. Então, o que acontece que ela for assim, mas ela como sempre está acima, sube, mas em algum momento ela tem que descer, certo? Como ela tem que descer, então nesse momento de cambio de direção, ela começa a subir e depois começa a descer, ela tem derivada zero. Você pode imaginar, por exemplo, a trajetória de um balão que você atira para cima, então ele sube, sube, sube e desce, e você sabe que a sua velocidade quando está subindo é positiva e a sua velocidade quando está descendo é negativa, e portanto em algum ponto tem que passar de positivo para negativo, e então nesse ponto a derivada tem que ser zero ou a sua velocidade é zero, certo? Quando ele se detém e começa a descer. Então, mais ou menos é isso. Então, aqui acontece a mesma coisa, porque quando a função é crescente, a derivada é positiva, e quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Mais para frente vamos ver isso com mais detalhe. Então, bom, ali você tem somente um único ponto, mas poderia acontecer igualmente que você poderia ter mais de um ponto no mesmo caso, tá bom? No caso, neste caso, a gente tem que, bom, A é igual a B, mas a função não fica nem todo o tempo acima, nem todo o tempo embaixo. Então, você tem uma função que ela deve subir, desce, sube, mas igualmente, no momento que ela cambia de direção de subir para descer, ela tem que ter derivada zero, certo? Porque passa de ter derivada positiva a derivada negativa.
Ou se tiver um comportamento assim, então ela desce, tem derivada negativa e depois tem derivada positiva, e então nesse ponto ela tem que ter uma derivada zero, pelo menos. E no último caso, que bom, já é intuitivo, dos anteriores, você tem que f de A igual a f de B e a função fica sempre embaixo. Então, pelo menos uma vez, você vai ter que a função decresce e depois, em algum momento, tem que voltar a crescer pelo fato de que ela igual no punto final, ¿cierto? Ele comienza en un punto y finaliza en el mismo punto, no mismo valor, no no mismo punto, porque o ponto gráfico é diferente, né? Mas no mesmo valor no eixo Y. Então, você tem que, ela em algum ponto, pelo mais que dessa, ela em algum momento, ela tem que começar a subir de novo. E nesse momento é que a derivada é zero. E bom, isso é importante. E é até interessante, por isso a gente tem este tipo de exemplo que vou falar aqui agora, acho que até falei, né? Que é que você, para aplicar o teorema de Joule, por exemplo, a posição de um objeto em movimento, certo? A posição de um objeto que seja diferenciável, certamente. Se o objeto estiver no mesmo lugar em dois instantes, no instante t igual a e no instante t igual b, então f de A igual a f de B, certo? Sua mesma posição, porque ele foi e voltou. Então, o teorema de Joule afirma que existe algum instante, o sea, en algún instante de você entre A y B, tal que f' de C é zero, ou seja, a velocidade é zero. Lembre que a derivada da posição é a velocidade. Então, em particular, você pode pensar, bom, como eu falei, você tira a bola para cima, então ela tem que fazer um recorrido assim, ela sube, mas ela não vai ficar subindo toda vez, e no momento que ela descer, ela cair no chão de novo, né? Então, você aplica um eixo Y e um eixo X, ubicando a posição da bola no centro da bola, eixo X e eixo Y. Então, você tem essa propriedade de que ela sube, desce. Então, neste momento, se você fazer a curva da função posição, você tem que ela começa aqui e ela vai, até cair de novo no chão. Então, você tem que f de... Se, por exemplo, ela demorar, qué sé yo, 70 segundos. Então, aqui em t igual a zero, então você, supondo que estes são segundos, né? Então, você tem que a posição em zero é igual à mesma posição em 70, e então, pela diferenciabilidade, tem que ter algum ponto C. Igualmente, aqui, particularmente neste exemplo, o ponto é único. É o ponto onde ele passa de subir a aquele instante onde ele passa de subir e começa a descer. Então, um outro exemplo mais numérico é, por exemplo, tendo em conta esta equação, x cubo mais x menos 1. O teorema de Fermat junto con o teorema dos valores extremos pode ser usado para demostrar o teorema de Rolle, certo? Ainda não tenho dado o teorema de Fermat. Te respondo quando deixe, ou já di, não? Acho que não. Pode ser, Nicole. Esses teoremas realmente acho que são equivalentes. Devo sim. Esses teoremas são equivalentes, mas sim. Eu realmente não vou demonstrar o teorema. Se vocês quiserem, eu posso demonstrar, mas acho mais interessante fazer exercícios numéricos
do que ficar aí fazendo isso, sim. Mas pode sim, tá bom? E vice-versa. Acho que esses teoremas aí são equivalentes, e não é que são mais. A coisa que sim, você tem que estudar os 4 casos possíveis que você tem, tá bom? Mas essencialmente isso. Como sei se vai ter mais de um ponto em que a derivada é zero? Você não se importa se tem mais de um ponto, tá bom? Você, em cada caso, você tem que estudar diferente. Mas o importante é que o teorema de Joule garante pelo menos tem um, sim? Então, para você garantir que você pelo menos tem um. Isso aqui é importante. Existe um, sim? Então, é isso. Então, não sei. Bom, a prova desse teorema você tem que fazer por passos, Nicole. Você fica aí, faz em cada caso o que esteja acontecendo. Nos últimos 3 casos você tem, com certeza tem que aplicar o Fermat. E bom, mas, por exemplo, eu prefiro fazer mais exemplos numéricos e fazer uma que outra demonstração. Realmente as demonstrações estão no livro. É bom ler pelo fato de que você tem mais ideia de onde saem as coisas, mas acho melhor entender aquela parte geométrica que está acontecendo, tá bom? Aquela coisa geométrica que você acontece. Bom, um exercício que é o seguinte, demonstra que a equação x cubo mais x menos 1 igual a zero tem exatamente uma raiz real. Bom, a primeira coisa para notar aqui é que a gente já falou muitas vezes de como encontrar raízes de um polinômio que foi fazendo o teorema do valor médio. Bom, agora vocês têm uma outra ferramenta para fazer isso. E bom, é aplicando o teorema de Joule. De novo, um exercício, especialmente de cálculo, ele não tem por que ter uma única solução ou única forma de ele ser solucionado, tá bom? Então, a gente define seja f de x, a função que é x cubo mais x menos 1. Certo? Definimos esta função. Então, f' de x fica igual a 3x quadrado mais 1, certo? Então, se existissem, não sei, vamos dizer se há, melhor, para não cometer muito erro. Se há 2 pontos x1 e x2 em R, tá ok. São diferentes, né? x1 é diferente de x2. Você pode supor que um é menor do outro, não tem diferença nisso. Você pode supor um é diferente um é menor do outro. Se nós chama outro x1, renomeia ele, né? E f de x1 é igual a 0 e f de x2 é igual a 0. Então, como f é um polinômio,
f es polinomio. Ela es continua y es diferenciable en todo eje, ¿cierto? É diferenciável ou derivável, né? Porque a gente fala derivável em R, em particular, é derivável em o intervalo aberto x1, x2. Então, a gente pode aplicar o teorema de Joule. A gente tem um A e um B, né? Que o A é aquele x1, você pode dizer que este é teu A, e o x2 é teu B. Sim? Este é um A e este é um B. Então, a gente tem, pelo teorema de Joule, que existe C no intervalo aberto x1, x2, que sería tu intervalo AB, lá no ejemplo, lá no teorema. Entonces, existe C, tal que F' de C é igual a 0. Mas, si você nota, desde F' de C, que vem dado por esta fórmula aqui, lembra que x cuadrado é sempre maior ou igual do que 0. Então, mais desde hasta temos que F' de x é maior ou igual a x cuadrado é maior ou igual do que 0, então esto é maior ou igual do que 0 mais 1, ou bem é maior ou igual do que 1, certo? Que é maior estrito a 0. Pelo que não existe nenhum ponto C entre x1 e x2, nenhum. Mas em particular não existe C em eje, bem em x1, x2 en particular, que eso está contido en eje. Tal que F' de C igual a 0. Então, chegamos a uma contradição, portanto, logo F de x é igual a 0 no máximo em um ponto. Sim? Aí eu queria... Porque agora eu troquei o tamanho da folha para não ficar. Bom, isso aí fica bem longo de explicar, né? Você pode fazer pelo teorema o valor médio também. Mas você olha a gráfica e você fala, bom, ela no máximo tem um ponto que quando é aqui você pode fazer, resolver esta equação e ter ao máximo um ponto também. Você pode ver que é somente satisfeito, né, em um ponto. Então, o que podemos fazer? Bom, não sei se tem uma dúvida com esse exemplo, porque escrevi muito, né? Talvez não ficou muito dinâmico para entender. Mas bom, mais para frente vamos fazer mais um exemplo desse tipo e qualquer dúvida pode falar. Professora, Fala. com o teorema de Joule, eu provei que ela não pode ter mais de uma raiz. Para provar que ela tem uma raiz, sem olhar no gráfico, eu poderia utilizar o teorema do valor intermediário, porque em 0 ela é negativa, em 1 ela é 2, então ela tem que passar por 0. Então ela tem uma raiz entre 0 e 1. Exatamente. Também eu falei, você pode usar o teorema do valor intermédio. Tá bom? Do valor intermediário. Pode. Não tem problema aí do valor médio. Não, que isso sempre. Vou repetir, Laís.
Olha, eu falei no início, cada exemplo, cada exercício do cálculo, você pode resolver, não sempre tem um jeito único de resolver, sim? Então, Laís, o que eu fiz, tu vai falar o que eu fiz. Eu, no princípio, eu achei, bom, se tivesse duas raízes, ou seja, eu falei, se tivesse duas raízes, claramente, para ser duas, tem que ser diferente. Igualou a derivada zero. Eu te vou falar. Se tivesse duas raízes, uma x1 e uma x2, para ser duas tem que ser diferente. Sem perder generalidade, você pode supor que a x1 é menor da x2. E raízes, raízes significa que f de x1 é igual a zero e f de x2 é igual a zero. Que é o mesmo a ter soluções da equação, porque eu chamei f de x igual a esta parte aqui. Tá bom? Isso é f de x. F de x. Então, isso é o mesmo que ter a equação aquela, certo? De ter raiz. Então, como f é um polinômio, ele é derivável em todo eje. Em particular, é derivável no intervalo aberto x1, x2. Então, pelo teorema de Joule, existe c em x1, x2, de novo, no intervalo aberto, tal que f' de c é igual a zero. Mas você sabe que f' de c é isto, pelo áster. Então, por áster, você tem que f' de x tem que ser maior do que zero para todo x. Isto aqui é para todo x. Sim? Então, como você tem isso para todo x, não pode existir c, não existe c tal que esto. Portanto, não podemos, então, a gente chegou a uma contradição, e a contradição foi no início, onde a gente assumiu a existência de duas raízes. Então, duas raízes não tem no máximo uma, certo? Então, tem somente uma raiz real, certo? Logo, f de x igual a f de x, então eu falei f de x igual a zero no máximo em um ponto. Sim? F de x igual a zero no máximo em um ponto. Isso foi o que fiz. É f. Esto aqui é f, não é f'. Sim? Também você pode fazer como falou a Nicole, se não estou falando mal o que foi a Nicole. Então, pode fazer também por valor intermediário. Mas que importante, você tem ferramentas para você resolver problemas, tá bom? Como fala a Nicole, bom, em zero é negativa, em zero, f de zero é negativa e f de 1 é 2. Não sei, uma coisa assim. Então, em f, ou em f de 2, não sei. Então, você tem um ponto onde ele é negativo e tem um ponto onde ele é positivo. Então, por continuidade, e sem supor, o importante do valor intermediário, de fato, é que você não supõe aquela coisa de diferenciabilidade. Você somente, sobre a f, tem assumido continuidade. Não para o Joule, você precisa diferenciabilidade. Então, para o valor intermediário, A tem um valor negativo e tem um valor positivo, então tem que existir um ponto onde ele tem que ser zero, certo? Então, por esse motivo, é importante. O que mais? Tem alguma dúvida até aí? Ou não sei se talvez não respondi alguma coisa. Bom. Então, a gente que fez neste exercício chegou pelo teorema do valor do Joule, que tem no máximo uma. E para chegar que tem uma, para o valor intermediário. Vamos ver outra coisa. O teorema, este sim, aquele é o valor intermediário, este é o valor médio. Então, o teorema do valor médio, este aqui também supõe diferenciabilidade. E bom, este aqui tem a ver com aquela definição que a gente viu de derivada como
como ao declive da reta tangente. Então, as hipóteses que a gente assume sobre o f, primeiro que ela é contínua, depois que ela é diferenciável no aberto, e por último, que existe, e por último, o sea, conclusão, desculpas, essas são as únicas duas hipóteses. Então, por último, você tem que existe um número C em AB tal que f' de C é igual a esto. Agora, ou de maneira equivalente, você escreve assim. Claramente, B tem que ser diferente de A. O sea, aqui A é menor do que B porque parece que eles assumiram alguma coisa aí. Bom, se você lembra, quando você tinha uma reta tangente, aqui lembrando, vamos escrever aqui. Lembre que uma reta, o sea, a reta que passa pelo ponto, pelos pontos. Quando você tem dois pontos, você tem uma única reta. Pelos pontos x0, y0 e um ponto x1, y1, seu declive. Lembra que a reta que passa pelos pontos x0, y0, x1, y1 tem declive. Tem declive m igual a. Então, você sabe, isso é y0 menos y1 dividido por x0 menos x1. Então, se você lembra isto daqui, não sei, mas tem que lembrar, né? Porque essa parte da reta a gente tem que estar estudando. E você olha isto, então você tem que a reta que passa pelo ponto B, F de B, que seria estes dois, e pelo ponto A, F de A tem esse declive. Então, o que o teorema está fazendo é que o declive dessa reta, desses dois, que a gente chama de reta secante, tem o mesmo declive da reta tangente em algum ponto que esteja no meio de A e B. Sim? Então, a gente, se você vê essa definição, então, este número M de AB é o declive da reta que passa pelo ponto BF de B e AF de A, que seria esta reta azul que a gente tem aqui, nesta aqui. Então, o que fala o teorema é que no meio vai ter uma curva, no meio vai ter um ponto que a curva vai ter uma reta tangente com o mesmo declive. O que quer dizer que duas retas têm o mesmo declive? Quer dizer que elas são paralelas, certo? Por isso que tem esta forma aqui, ela é uma paralela da outra. Aqui no segundo caso, igualmente não tem por que ser unicamente um, certo? E de fato você poderia ver isto como dois teoremas do valor médio, porque você tem a secante por aqui e a secante por aqui. E tem a secante aqui, a secante aqui, e tem que ter um em meio. Mas se você tomar a secante assim, pelo menos tem um, tá bom? Um ponto onde na curva a reta tangente é paralela a essa. É estranho, né? De novo, eu não vou fazer a prova disso, prefiro fazer exemplos. Aqui um exemplo teórico que é como o anterior, é que o anterior teórico, que se você tem um objeto e sua posição vem dada por esta função f de t, então a velocidade média a gente sabe que o que ele percorreu
dividido pelo tempo que demorou recorrendo essa distância. Então, e a gente também definiu, no caso de F' também definiu que F' de C era a velocidade no instante C instantânea. Então, o que fala o teorema do valor médio é que existe um instante C onde a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Isso aqui é no caso que você quer interpretar a função derivada como velocidade e não como declive de uma reta tangente. Tá bom? É somente uma interpretação. Que é o que fala esse exemplo aqui. Se um carro percorrer 180 quilômetros em 2 horas, então a sua velocidade média é, você tem 180, que foi a velocidade que você percorreu, dividido pelo tempo que demorou, que foi 2 horas. Isso aí dá 90. Então, essa é a velocidade média. Então, o que fala o teorema do valor médio é que a velocidade a velocidade em algum instante deve coincidir com 90 km por hora, pelo menos em um ponto, em alguma parte. Tá bom? Em geral, o teorema do valor médio pode ser interpretado como se disse que existe um número no qual a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. E é a mesma coisa, porque somente a taxa de variação média é essa definição que a gente define como a diferença, dividido pela diferença do tempo que foi. É somente uma interpretação, tá bom? Mas tá bom entender isso aí. Vamos fazer agora este exemplo. Temos f de x igual a x cubo menos 3. Não tem nenhuma pergunta, né? Eu recomendo para vocês fazer muitos exemplos para entender, tá bom? A dinâmica do que está acontecendo. Temos f de x igual a x cubo menos 3, a igual a 0 e b igual a 2. Então, bom, que nos fala o teorema o valor médio? A gente tem a reta secante, que é esta reta azul, certo? E a gente tem que, bom, que deve existir um C. Vamos a ver se isso é certo. Então, o declive da reta que passa pelos pontos. Quais são os pontos em questão? Este pontinho aqui e este pontinho aqui, que eles chamam de O e B, né? Pelos pontos O, que es 0, f de 0. F de 0 debería ser menos 3, porque está ahí. Ah, porque es menos x. Lo dejé aquí en esta escritura. Ahora sí. Menos x. Uh-huh. 0, ajá, f de 0 es 0, ¿no? O sea que a origem 0, 0, por eso le llama allí O. Y o punto B, que es o punto 2, f de 2, y f de 2 debe ser igual a 8 menos 2, 6, ¿cierto? 2, 6. Então, o declive da reta que passa por esse ponto, aqui dice reta, é M igual a, bom, que passa pelos pontos O e B, vamos a escrever assim para ficar claro. Então, a gente tem, estes são outros pontos, né? Então, você chama, estas são tuas coordenadas y, e você pode chamar
Así, vamos a llamar esto primero para no ficar esos números ahí. Entonces fica 6 menos 0 dividido por la coordenada x, 2 menos a coordenada x do outro, 0, que fica 6 dividido 2, que é igual a 3. Então, como f de linha de x é igual a f' de x, lembre que f de x é x cubo menos x, então esto fica 2x, 3x quadrado menos 1, certo? Porque você desce o expoente, fica 3, e aqui acima fica x, 3 menos 1 fica x quadrado, e a derivada do x é 1, então fica menos 1 porque tem um menos ali fora. Então, o teorema do valor intermedio, do valor médio, fala que existe um C entre 0 e 2, tal que f de C é exatamente este valor aqui, certo? Então, vamos ver se isto é certo. Vamos ver. Então, f', vamos a igualar. Vamos a solucionar f' de x igual a 3. Si, somente si. E vamos a retificar que o teorema do valor médio é certo, certo? Numericamente. F' de x é igual a 3, si, somente si, 3x quadrado menos 1 é igual a 3. E isso ocorre si, somente si. 3x quadrado é igual a 4. E isso ocorre si, somente si. X quadrado é igual a 4 terços. Não sei se alguma conta aí me fala. X é igual a menos 4 raiz de 4 terços. Ou x é igual a menos raiz de 4 terços. Mais um positivo e um negativo. Certo? Então, como x tem que estar em meio de 0 e 2, qual o valor candidato para ele estar aí? É o positivo, né? Agora, raiz de 4 terços, que número é? É um número menor do que 2. Sim, ele está aí. Então, você com C igual a raiz de 4 terços, como 4 terços é menor do que 4, então a raiz de 4 terços é menor do que 2. É positivo também, porque a raiz é um número estritamente positivo, é positivo. Então, está neste intervalo aberto, obtemos que f' de C, que foi o valor que a gente encontrou a partir desta hipótese, f' de C é igual a 3, que é igual a f de 0, a gente tinha f de 2. F de 2 menos f de 0 dividido 2 menos 0. Que foi a que a gente fez aqui. Nesse valor aqui. Que é 3, é este mesmo valor, tá bom? Tem alguma dúvida até aí? Um outro exemplo, bom. Suponha que f de 0 é igual a menos 3 e f' de x é menor ou igual do que 5 para todos os valores de x. Quão grande pode ser f de 2? Ok, primeira coisa, aqui f não é uma função que seja... Não é uma função que a gente conheça, uma fórmula dela. Mas o fato de que f' de x é menor ou igual do que 5 está dizendo que f' existe para todo x. E além, está dizendo que como a função é derivável em todo ponto, então a função deve ser uma função contínua.
Então, a gente está dentro das hipóteses para aplicar o teorema do valor médio e do valor intermédio e do valor Hodge. O teorema de Hall, estão todas essas soluções. Bom, pelo teorema do valor, pelo teorema do valor médio, pelo teorema do valor médio, temos que existe C perteneciendo a 0,2. Aquí tu punto A o 0 es A. Y otro punto que están preguntando es f de 2, B é igual a 2, tá bom? Então, existe C entre 0 y 2. Ah, no, está ok. Está ok. F' de C exatamente a o declive daquela reta, né? F de B, que seria F de 2 menos F de A, que é F de 0, dividido por 2 menos 0. Pedro, para que C fosse igual, para que o C fosse igual a 2. Não, o C não é igual a 2. O C está no meio de 2. O que quer dizer isto? Que C é menor estrito a 2 e maior estrito do que 0. Profesora, B no debe ser un valor mayor do que 2. ¿Por qué mayor do que 2? Ah, não. Não. A gente, olha, te vou dizer. Primeiro, o que te daria se você pegasse um valor, seria um valor, por exemplo, você pegasse B igual a 3, né? Você teria um valor entre 0 e 3. Mas o teorema não te fala que ele vai ser o valor que você quiser. Ele pode ser um valor como a incógnita de fração. Deixa eu te responder primeiro esta coisa aqui. 0, se você pegar B igual a 3, por exemplo, o teorema te vai garantir que existe um C, mas você não sabe se ele vai ser 2, ele não tem por que ser nenhum valor desses. O que você perguntou, Pedro, da incógnita na fração? Eu ainda estou resolvendo. Aí. Ah, f de 2 é uma incógnita, sim. A gente vai usar o teorema para ver como limitar esse valor aí. E as hipóteses. Então, isso que a gente tem pelo teorema do valor médio. E, por hipótesis, você tem que f' de C é maior ou igual do que 5, porque esto ocorre para todo x, em particular para o C que a gente encontra pelo teorema de Hall. Esto aqui é hipótesis, tá bom? Hipótese. Então, a gente tem, você tem que f de 0, bom, vamos igualar isso aqui. F de 2, você não sabe o que é, mas f de 0 é menos 3. Então, você tem f de 2 menos 3 dividido 2, porque 2 menos 0 é 0. E esta parte aqui também é hipótese. Sim, f de 0 igual a menos 3. Então, você tem que f de 2 deve ser, passa aquele 2 que está dividindo a multiplicar, menos 3 é maior ou igual a 2 por 5, certo? O que implica que f de 2
Talvez eu tive aqui alguma coisa. Quão grande f de 2 pode ser? A ver, agora sim. Menos 3. Ficaria menos 3. Não, já, mas acho que ainda tem um erro aqui. Te voy a falar por quê. Esto aquí es menos 3 dividido 2. Eu vou ter algum erro aqui porque fala quão grande pode ser, então deveria ter uma limitação por acima, né? Aqui fica positivo. Tem algum erro aí? Fala. Aqui ele diz na questão que f de linha de x é menor ou igual a 5, não maior. Por isso que eu achava que era estranha a pergunta, né? Aqui sim, maior ou igual. Maior ou igual. Então aqui é menor ou igual. Olha, isso aí acontece quando você está fazendo um exercício e fala, esto aqui não tem nem sentido, então alguma coisa tem que ter errada. Muito bom. Obrigada. Então f de 2, então você passa esse mais 3 para o outro lado, fica este 2 por 5 é 10 menos 3. Ou seja, f de 2 por 5, 10. F de 2 é menor ou igual do que 7. Tá certo? Então, quão grande pode ser f? F de 2 é 7. A resposta é 7. Certo? Então, não sei se tem algum erro aí ainda. Mas, bom. A ideia de que talvez na prova sair alguma coisa assim ou alguma coisa diferente, mas o importante é você se apegar com coisas que você saiba, né? Você sabe o teorema do valor médio, você sabe o teorema do valor intermediário, você sabe o quê? Sim? Então, você tenta aplicar essas coisas, como a gente fez aqui, e ali a gente aplicar alguma coisa e tentar resolver até chegar a alguma conclusão ou alguma desigualdade. Acho que este aqui é o último teorema. Não, falta ainda o corolário desse aqui. Este teorema aquí, f' de x é igual a 0 para todo x en todo intervalo, então f é constante en el intervalo aberto. Isso aqui também é importante porque é o intervalo aberto, tá bom? Lembre que no momento que a gente trabalha numa função que tem o intervalo fechado, a gente não assume diferenciabilidade nos extremos. Neste teorema, você pode considerar A igual a menos infinito e B igual a mais infinito, tá bom? O sea, no intervalo você consideraria a B igual a R. E assim, se a derivada é zero em todo número real, então a função é constante em toda a reta. Bom, isso aí vem claramente porque se você toma... Vamos fazer a prova que é bem simples deste aqui. Prova. Você tem pegue C1 menor do que C2, sim, tome C1 e C2, C1 e C2 pertenecientes ao intervalo AB. Então, como
f é derivável, que é exatamente zero, em AB, então f é contínua em todo o intervalo, mas em particular é contínua em C1, C2 e derivável, isso é um particular, né? Em o aberto, C1, C2. Então, a gente está dentro do teorema do valor, com a hipótese do valor intermediário. Logo, não, do valor médio, por teorema do valor médio. Teorema do valor médio. Existe C em meio de C1 e C2, tal que F' de C é igual a F de C1 menos F de C2, né? Primeiro, F de C2 menos F de C1 dividido C2 menos C1. Isso aí ficou estranho, né? Aqui, C1, certo? Mas, F como F' de x é igual a 0 para todo x, obtemos F' de 0, de aquele C que a gente encontrou igual a 0. E assim, a gente deve ter que F de C2 menos F de C1 deve ser 0. Ou seja, F de C2 é igual a F de C1. Mas C2 e C1 estavam no meio de A e de B, certo? O sea, esto foi feito para todo C2 e C1 no intervalo AB. O sea, así que F é constante, certo? Então, porque qualquer F é constante. Constante em AB. Porque você pega qualquer dois pontos no meio de A e de B. Você tem A e tem B. E você pega qualquer dois pontos, C1 e C2. Então, você tem que a função E tem o mesmo valor aqui que aqui. Mas você pode, talvez, pegar C1 e C2 assim, ou C1 e C2 assim, o que for. O importante é que, como você pegue, não tem problema, vai existir um C, mas o C claramente não tem por que ser igual para todo C1 e C2, pode ser diferente. Então, mas essa derivada é constante, que é zero, e, portanto, a função tem o mesmo valor em qualquer dois pontos que você pegue do intervalo, dois pontos C1, C2. Bom, isso aí é uma coisa. Um corolário é que se F' de x é igual a y de x para todo x, entonces a función f menos y es constante en AB. Esto es f de x es igual a y de x más c, onde c é alguma constante. Isso aí porque se você define h, igual a f de x menos y de x, você tem que H', desculpa, falei H, é H', é H.
H' de x es igual a F' de x menos Y' de x. E como esses valores são iguais por essa hipótese, então você tem que isso é zero. E, portanto, a função h é constante e por isso você conclui que ela é f de x é igual a y de x mais alguma constante. Agora, é necessário ter cuidado ao aplicar o teorema do... Como a gente chamou esse teorema? A teorema 5, mas não tem um nome, né? É importante ter cuidado ao aplicar esse teorema, é uma observação do livro. Eu gostei porque tem que ter cuidado mesmo. Porque se você tem, por exemplo, esta função f de x definida como esta função não é definida para x igual a zero, porque a gente não tem definição para x igual a zero, uma coisa indeterminada. Então, o domínio de f é este conjunto, pendente com este domínio, porque isso aí é um conjunto bem peculiar, né? Por que peculiar? Bom, porque se você olha este conjunto D na reta real, você tem que D, na reta real, você tem que D e toda a reta real tirando, ou seja, tem um buraco na origem. Uma reta real assim. Aqui tem o zero, que tem um buraco, e depois ela continua, sim? Onde aqui este é o zero, este é o 1, para cá tem o menos 1, e ela continua para lá e para cá. Então, isso aí não tem um intervalo que contenha o zero, né? Ou seja, o zero é um buraco desse conjunto D. Então, esse conjunto D assim e F' de x é igual a zero para todo x. Porque você olha o x negativo, então ela é constante numa vizinhança dela. Então, você tem que, quando aplica a definição do derivada, tem que sua derivada é zero, e quando aplica a definição de derivada para menos 1, sua derivada é zero. Mas f não é, obviamente, uma função constante, porque dependendo do valor, ela toma um valor 1 ou menos 1. Mesmo que a derivada seja zero. Então, por que isso não contradiz o teorema de que a derivada zero implica que ela seja constante? Bom, como já falei, pois D não é um intervalo. Para garantir isso, é porque D tem que ser um intervalo. Lembra do teorema 5? Fala que tem que ser um intervalo. Sim? Então, tem que ser ou todo o eje, ou um intervalo limitado, por exemplo, não sei, 0,2, 0,3. Então, essa observação aí achei bem interessante. Trouxe aqui para vocês. Agora, vamos demonstrar a seguinte identidade. Bom, é claro que a gente vai aplicar porque a gente tem que aplicar, né, o teorema que a gente acaba de ver. Então, solução. Seja f de x igual a tangente a la menos 1 de x mais cotangente a la menos 1 de x. Pronto. Logo, f' de x é exatamente tangente a la menos 1 de x linha, mais, lembra que a derivada suma das derivadas, a cotangente a la menos 1, cotangente a la menos 1 de x linha. Agora, a derivada tangente inversa é 1 dividido 1 mais x quadrado, certo? Ou menos, não mais. Mais, não, a derivada de esto es menos 1 dividido 1 más x cuadrado. Logo, você tem que isso é zero, certo? Porque você simplifica
Você obtém que isso é zero. Então, que você obtive? Você obtivemos que, ou bem, f' de x é igual a zero para todo x. Para todo x. Assim, f é constante, ¿cierto? Por el teorema 5, ya que eso está definido por teorema 5. Entonces, en particular, f de x é igual a f de 1, que é um valor que a gente conhece, en particular para todo x, como é constante en particular, todos son iguales a f de 1, ¿cierto? Para todo x, temos esto, e f de 1, a gente tem que a tangente é 1 quando o cosseno é igual ao seno, ou seja, que a tangente inversa. A tangente inversa de 1 mais cotangente inversa de 1. Este aqui, o primeiro igual a π quarto e o segundo também. Então, este aqui igual a π quarto mais π quarto. Ou seja, que f de x é igual a π meio, como a gente queria para todo x. Certo? A gente queria f de x igual a π meio para todo x, que foi a que a gente concluiu. F de x é tangente inversa mais cotangente inversa. Tem alguma pergunta até aí? Professora, eu só não peguei muito bem porque que a tangente inversa de 1 mais a cotangente inversa de 1 vai dar π quarto menos mais π quarto. Não sei se... Bom, a tangente inversa é a função da tangente... é a inversa a função da tangente, certo? Então, você tem que a tangente é igual a 1. Talvez deveria escrever. Deixa eu ver na página. Será que? Em certa página. Ah, professora, já entendi. Pode deixar. Já lembrei. Não, é porque eu acho que a tangente é igual a 1 quando... Bom, te voy a falar en palabras. A tangente igual a 1 quando... A tangente quando é igual a 1? Quando cosseno é igual ao seno, certo? Porque lembra que é seno sobre cosseno. Então, ele Isso sempre... acontece no π quarto. Isso. Exatamente. Obrigado, professora. De nada. Igual com a cotangente, tá bom? Porque um é seno sobre cosseno e outro é cosseno sobre seno. É o mesmo. Então, Obrigado. de nada. Então, vamos fazer uns 2 exercícios, talvez mais, dependendo do tempo que estão no livro, propostos no livro. Bom, vamos tentar fazer este aqui. A gente tem a função f de x igual a 1 menos x a 2 terços. Mostra que f de menos 1 é igual a f de 1, mas não existe um número c em menos um unto que f' de c se igual a 0. Por isso, mas isso não contradiz o teorema de Joule. Bom, vamos fazer. Como eu falei, você deve ter cuidado ao aplicar os teoremas, porque os teoremas, se você olha cada um deles, eles estão assumindo continuidade e ou diferenciabilidades em intervalos, a continuidade nos intervalos fechados e a diferenciabilidade nos intervalos abertos. E quando fala diferenciabilidade e continuidade, deve ter em todo o intervalo, ou seja, qualquer ponto. E um ponto aqui em particular é o zero, certo?
fiz uma cruz. É um 0. Então, primeira coisa, bom. F de menos 1 é igual a F de 1, certo? Isso é claro, mas vamos fazer. Isso é igual a menos 1 ao quadrado e depois tira a raiz. Então, isso é igual a 1 mais menos 1 ao quadrado é 1 raiz cúbica, né? Que é igual a 2. E F de 1, a mesma coisa. 1 mais 1 ao quadrado, depois tira a raiz cúbica, e isso é igual a 1 mais 1. Se você quiser escrever raiz cúbica, ou escreve 1/3. Isso é igual a 1 raiz cúbica de 1 é 1, então isso é igual a 2 igualmente. Bom, mas não existe um número entre C menos 1 e 1, então o que é isso? Bom, F' de C de X é igual, aqui, quero lembrar uma coisa. Quem é o domínio de F? O domínio de F é toda reta real. Mas lembra aqueles exemplos que a gente tinha que tem domínios em que a F' é menor, tira alguns pontos do domínio da F. E isso é mais ou menos o que vai acontecer aqui. F' é igual a menos a derivada de x 2/3 linha. ¿Sí? Então, por quê? Porque a derivada de 1 é 0 e a derivada sai o menos e fica somente a derivada disso. Isso aí fica x de seu expoente 2/3 e fica x 2/3 menos 1. O que é igual a menos 2 e fica, aqui fica 2/3 menos 1 é menos 1/3, ou seja, o que fica 3 a la x 1/3. Então, domínio de F'. Quem é o domínio de F'? Com o que domínio de F' é igual a R tirando o ponto 0, certo? Ou seja, todos os números, ou seja, os intervalos menos infinito, 0 aberto, unido 0 aberto, infinito. Aquela reta com, toda reta real con un buraco en 0. ¿Por qué ficou 1? Bom, porque tinha este quadrado aqui, Mayra. Este quadrado aqui. Então, você tem menos 1 ao quadrado e depois tira a 1/3, certo? Então, você tem 1 a 1/3. Sim, mas aí eu mexo no sinal de fora da própria função. Ah, porque tem menos. Sim, eu sou doida. Desculpa. Eu só, não sei, vejo uma coisa aqui, faço uma coisa aqui. Aqui derivei com o menos e aqui apliquei com o mais. Desculpa, foi erro meu. Como sempre, né? Menos, tinha aqui uma raiz, né? Cúbica. E aqui menos, é o mesmo, né? Escrevi raiz cúbica, que é 1/3. Agora sim. Ah, não, ainda não, porque deixei, foi como se estivesse sumando 1 menos 1, 0. Agora sim está certo. Acho. Então, imagine como saía no cálculo, sempre saía bem, porque ficar confundindo os números, os sinais, tudo isso. Bom, então, fala. O que pensou Pedro? Pedro tem, professora, sinal de menos não está do lado de fora. Não seria? Sim, isso aí, Pedro. A Mayra também. Desculpa aí. Pelo menos estão pendentes aí. Obrigada. Então, a gente tem, o que mais?
Creo que quería, ya es que sí. Ajá, queremos ver que no existe un Z o que F' GC igual a 0. Claramente, si C es mayor do que 0, F' GC, esto sería totalmente positivo, por aquele menos sería então estritamente negativo. Y C menor do que 0 implicaría F' GC estritamente positivo, porque esto sería negativo por este menos que tem aí, é negativo, né? Talvez deveria escrever assim, porque parece que eu estivesse falando uma coisa clara, mas não. Isto aqui é uma implicação. Portanto, não existe nenhum C. Portanto, não existe nenhum C em toda a reta real, mas em particular entre menos 1 e 1. Não existe C perteneciendo a menos 1, 1. Tá ok? F' GC igual a 0. Certo? Logo, e então, isto não contradiz o teorema de Joule, pois F não é derivável em 0 que pertenece a menos 1, 1. Certo? Lembra que para aplicar o teorema de Joule, ele tem que ser derivável em todo o intervalo aberto. Bom, um outro exemplo, esse exemplo é esse exercício proposto no livro, este aqui. Mostre que a equação, que foi como a gente fez naquele exemplo, e bom, então, mostra que a equação tem no máximo uma raiz no intervalo. Então, tem no máximo, certo? Então, de novo, o que você vai fazer nesse tipo de exercício? Você assume que tem duas e chega a uma contradição. Ou seja, não tem sentido de ter duas. Ou bem, simplesmente você, como a gente fez no anterior, ou se você não gosta dessa coisa de fazer coisas por contradição, de assumir alguma coisa, chegar a uma contradição, então não tem como ser verdade, você simplesmente faz o seguinte, você fica a solução. Quem é F' GC? Se F de C, ahora F de X, igual a X cubo menos 15X mais C, então F' de C e F' de X é igual a 3X quadrado menos 15, certo? Lembre que a derivada é uma constante zero. Então, F' de X é igual a zero se somente se 3x quadrado é igual a 15, se somente se x quadrado é igual a 5, divide por 3, né? Se somente se, tira a raiz, x é igual a menos raiz de 5, ou x é igual a raiz de 5, certo? Agora, isso implica que raiz de 5 é um número 2, alguma coisa, né? Então, menos raiz de 5 é menor do que menos 2. Raiz de 5 é um número menor do que menos 2. Menor do que menos 2. E isto é maior do que 2,
¿cierto? Porque raiz de 5, repito, es un número entre... Ah, tem algum outro... Ah, não. Achei que tivesse outra chat aí. Então... O que mais? Aham. O que mais a gente queria? Bom, então... Não tem como ter derivada igual a zero dentro do intervalo fechado menos 2, 2. O sea, ela é zero somente se x é menor. Esto es un implica porque esto no tem como voltar para cá, né? Somente é uma implicação. X menor a menos 2 ou x maior a 2. Logo, f' de x é diferente de 0 para todo x. No intervalo aberto ou no intervalo fechado, esto acontece porque esto aqui é um polinomio diferencial, mas você pode pensar em menos 2, 2. Então, se tivesse duas raízes, você teria que f de x, se tivesse x1 e x2 pertenecentes a menos 2, 2, raízes de f, então, por teorema de Rolle, existe C pertenecendo ao intervalo aberto x1, x2, se você supõe que um é menor do outro, tá ok? F' de C é igual a zero. E isso aí seria uma contradição, né? Porque isto aqui não pode ter. Então, a conclusão então F tem no máximo uma raiz no intervalo menos 2, 2. Bom, se fizéssemos o que fala Nicole, bom, para ver que tem uma, deveríamos encontrar, ainda o exercício fala que tem no máximo uma raiz, ele não pide encontrar que tem uma única, mas pelo menos duas não tem. Mas, por exemplo, se você quisesse demonstrar que tem no máximo uma raiz, isso aí vai que tem somente uma, você vai precisar de dar certos valores para o C. Por exemplo, em C igual a zero, você sabe que tem a raiz zero, né? Que fica em meio de menos 2, 2. Então, dependendo do valor de C, pode ter ou não uma raiz, essa função. Sim? Tem uma dúvida até aí? Ou tem alguma dúvida em geral do curso para aproveitar o tempo? Ou algum exercício que você gostaria que eu faça? Vou parar de gravar aqui.